Amados irmãos, acabamos de ler aqui um versículo, um texto, e nós vamos meditar aqui no versículo 1, que diz, Romanos 8:1, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Existe uma condenação no mundo, já que a Bíblia diz que o mundo já jaz no maligno. Aleluia! As pessoas que estão no mundo, caso elas não venham para Cristo, elas já estão condenadas. Jesus disse que a condenação é essa, que Jesus veio e eles amaram mais as trevas. O mundo, ele ama o pecado, não ama Deus. Aleluia! Então existe uma condenação eterna, mas para aqueles que estão em Jesus. Portanto agora nenhuma condenação há. Aleluia! Essa conjunção de portanto, ele está chegando a uma conclusão. Portanto, então nós temos que ver o que Paulo falou antes. Aleluia! No livro de Romanos, logo no capítulo 1, ele fala um dos versículos mais conhecidos, que você já deve ter ouvido falar, que diz assim, não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia! Ele começa dizendo, aleluia, que ele não se envergonha. Tem pessoas que têm vergonha, de falar de Jesus abertamente. Você não deve se envergonhar. Paulo disse: não me envergonho, não tenho vergonha. Aleluia! Porque a vergonha faz parte da timidez, e a Bíblia diz em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aleluia! Ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Ali não está dizendo que é o marchar, que é o poder de Deus, é a língua estranha, embora eu creia na língua, creia na marcha. Aleluia! Creio nos dons espirituais. Aleluia! Mas está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! E não é só um poder sem sentido, é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! De todo aquele que crer. Aleluia! Quer ver o poder? Pregue o Evangelho. Quer ver o poder? Fale de Jesus. Aleluia! Quer poder? Fala de Jesus. Aleluia! Não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele continua falando primeiro dos judeus, que o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus, depois do grego, que é as outras pessoas, gentios. Porque dele se descobre como Deus é, ou seja, a justiça de Deus. Deus é aquele que justifica o homem pela fé em Cristo. De fé em fé significa de fé do começo até o fim. Aleluia! Você começa crendo, aleluia, e tem que terminar crendo. Tem gente que começa crendo e no percurso da vida faz aquilo que o Paulo diz, que ele pega e acontece com ele um naufrágio na fé. Ele deixa de crer. A coisa mais importante, que você tem que ter para entrar no céu é a sua fé. Olha o que Deus diz em Apocalipse, na carta da igreja de Esmirna. Aleluia! Eu sei as tuas obras, tua tribulação, pobreza, mas tu és rico, porque tu és rico na fé, E o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que vocês tenham a tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Ser fiel significa continuar crendo. Aleluia! Você tem que permanecer crendo, aconteça o que acontecer. Aleluia! Porque tem gente que qualquer coisinha já fala: será que Deus está comigo? Aleluia! Será que Deus me abandonou? Aleluia! A única pessoa, dos fiéis, aqueles que servem a Deus, que Deus abandonou por um momento foi Jesus, quando ele estava carregando o nosso pecado. Aleluia! Porque Deus não habita com pecado. Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus estava carregando o nosso pecado. Aleluia! E Jesus se sentiu naquele momento que o Pai tinha deixado ele. Aleluia! Mas já que Jesus carregou o meu pecado e o teu pecado, você não carrega mais os teus pecados. Você pode dizer aleluia? Aí no capítulo 3 ele vai dizer que todos pecaram, isso, destituídos estão na glória de Deus. E o que faz, irmãos, uma pessoa ser um pecador, não é aquilo que ela está fazendo. A pessoa que está roubando, que está matando, está traficando,
Ela não é um pecador porque está fazendo aquilo. Ela faz aquilo porque é um pecador. Aleluia. Assim como uma pessoa que não mata, não rouba, não usa drogas, ela vai do trabalho para casa, não faz dela uma pessoa justa. Ela continua sendo uma pecadora. Aleluia. O que faz você justo, aleluia, é o sacrifício de Cristo. Quando você crê, quem pode dizer aleluia? Assim como também o que faz um pecador não é aquilo que ele está fazendo. Ele faz como resultado de ser um pecador. O que faz dele um pecador, uma pecadora, é o fato de um dia Adão ter pecado. Aleluia. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Mas por um só ato de justiça veio a vida. Aleluia. Que é o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, perderam a glória. Quando você vê um político, sei lá quem for, ele perde o cargo, aí diz, olha, ele foi destituído do seu cargo, ele perdeu aquele cargo, né? Ele saiu daquela posição, não é mais dele. Quando não peca, nós somos destituídos da glória, perdemos a glória. Mas quando Jesus obedece, aleluia, porque Adão, ele é uma figura de Jesus, aleluia. Ele foi o primeiro homem que veio, e ele veio também sem pecados, criado à imagem de Deus, filho de Deus, mas ele pecou, e por isso nós perdemos a glória de Deus, fomos destituídos do lugar. Mas por outro lado, na obediência de Cristo, foi restituída a glória, aleluia. Agora nós não somos mais, criaturas sem a glória. O Senhor nos devolveu a glória, aleluia. Nós fomos destituídos da glória, e com Cristo foi nos restituir a glória. Quem tem glória, diga aleluia. Foi restituída a você a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Ser novamente a imagem e semelhança de Deus, tendo a glória de Deus sobre a tua vida. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, que nós, porém, com a cara descoberta, vamos refletindo como no espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória até a imagem perfeita do Senhor. Você está refletindo a glória de Deus, é isso que Paulo diz. Nós, porque o contexto ali vai falar sobre Moisés, que descia do monte e punha um véu sobre o seu rosto, porque o rosto de Moisés brilhava. Aí, eu já vi pregações, a pessoa diz, olha, Moisés desceu do monte, o rosto brilhava. Mas Paulo não vai dizer essas coisas. Paulo vai dizer, o rosto de Moisés brilhava, e ele cobriu o rosto para que os filhos de Israel não olhassem para a glória que estava desvanecendo, aquela glória estava apagando, e para que os filhos de Israel não olhassem para o rosto dele, e visse aquela glória que estava apagando, ele punha o véu sobre o seu rosto. Aí Paulo diz, mas nós, com a cara descoberta, vamos refletindo a glória do Senhor, como no espelho. Já viu o espelho? Está refletindo a tua imagem, aleluia. Nós, com a cara descoberta, vamos refletindo a glória, ou seja, onde você passar, aleluia, você está refletindo a glória de Deus, aleluia. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, esta mulher é crente, aquele varão ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque você reflete a glória, aleluia. Você já deve ter acontecido, que já aconteceu comigo. O pessoal fala, tu é crente? Aleluia. Porque nós estamos refletindo a glória. Aleluia. Como na mesma imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória. Por isso que diz no livro do profeta Ageu, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia. De glória em glória. A glória tem que ir aumentando. A glória que você teve ontem, aleluia, tem que ser menor, e a de hoje tem que ser maior, aleluia. Nunca diminua a glória de Deus na sua vida, vá sendo transformado de glória em glória. Quem pode dizer aleluia? Deixa Deus aumentar a glória na tua vida. E como é que essa glória aumenta? Aleluia. Vamos refletir na glória do Senhor, aleluia. Quanto mais Cristo na sua vida, mais glória. Quanto mais Moisés, menos glória, aleluia. Então, em Romanos 3, ele vai falar, que todos os pecados restituídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção, pelo resgate, que há no sangue de Jesus, sendo para demonstrar sua justiça pela remissão dos nossos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus, aleluia. E ele continua, irmão, já vamos chegar no capítulo 8, onde nós começamos, aleluia. Aí no capítulo 4, ele vai dizer de Abraão, ele vai falar, porque Abraão
ele tem que se gloriar diante de Deus? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque Deus, você vai ler isso em Gênesis, se não me engano, 14 ou 15. Deus vai falar para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas, conta. E Deus falou: assim será a tua descendência. E o texto diz: e creu Abraão em Deus, e sua fé lhe foi imputada como justiça. Ou seja, o que Abraão fez para ser declarado justo diante de Deus? Nada, apenas creu. Aleluia. Então o texto em Romanos 4 vai dizer: Abraão não tem que se gloriar, porque ele não fez nada, aleluia, apenas creu, e sua fé lhe foi imputada como justiça. O que significa isso? Para você ser justo diante de Deus, ser justificado, basta você crer. Quem pode dizer aleluia? Não precisa você fazer mais nada além de crer. Aleluia. Você não precisa se justificar. Você não precisa, aleluia, fazer algo como que ele falando: eu vou ajudar Deus aqui. Não, é a obra dele que ele fez na cruz é que te torna um justo. Basta você crer. Aleluia. Aí o texto continua falando sobre Abraão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando chega no capítulo 5, ele vai falar que, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. No capítulo 6 ele vai falar que a graça não te deixa ficar no pecado, aleluia. Tanto quando chega no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, ele dá o exemplo do casamento, ele vai dizer: em todo tempo, uma mulher que está ligada ao seu marido, todo o tempo que ele vive, de sorte que, se ela for de outro homem, será chamada adúltera. Mas, morto o marido, ela não será chamada adúltera se for de outro marido. Aleluia. Assim também nós morremos para a lei por causa do corpo de Cristo. Aleluia. Estamos mortos para a lei por causa do corpo de Cristo. Ou seja, pertencemos agora a outro, não mais, a lei. Aleluia. Você pode reparar que as pessoas que vivem sobre o jugo, a fé dela é fraca. Aleluia. Porque a lei, ela não produz fé. Vou te dar um exemplo. 2 exemplos na Bíblia, você vai ver que foram pessoas de grande fé. A mulher Ciro-fenícia, ela vai até Jesus e fala: Senhor, socorre, minha filha está miseravelmente demoniada. E dizem para ela: vai-te embora, mulher. E falam para Jesus: Jesus, essa mulher vem igual a maluca correndo atrás de nós, gritando. E Jesus não respondeu nada. Daí Jesus diz: olha, fui enviado não a você, mas para ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. E ela diz, a Bíblia, que ela adorou. Logo depois ela adorar, Jesus disse: eu não posso pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha e caem da mesa do Senhor. E Jesus vai e fala assim: vai, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu creste. E depois você vai ver o centurião. Ele vai chamar Jesus, ele vai mandar um recado para alguém e falar: Senhor, o centurião pediu se tu pode ir na casa dele orar, porque ele está com um servo lá, o empregado dele, quase à morte. E Jesus está indo. O centurião então manda um recado, no outro texto já diz que ele mesmo veio, e diz: não, Senhor, não precisa tu ir na minha casa, porque eu tenho homens sobre a minha autoridade. Eu digo para este: vai, ele vai. Digo para o outro: vem, ele vem. Assim também o Senhor, se apenas disser uma palavra, meu criado sarará. Aleluia. E Jesus disse: vai, varão. Nem Israel achei tanta fé assim. O que essas pessoas têm 2 em comum? Você não vai ver Jesus falando isso para nenhum judeu. Aleluia. Nenhum deles, porque todos 2 eles eram gentios. Aleluia. A lei, ela impede a pessoa de ter fé. Por quê? Porque a pessoa coloca a sua confiança naquilo que ela vai fazer. Aleluia. Já a graça e a fé verdadeira, ela coloca os méritos naquele que vai fazer, que é Cristo, aleluia, e naquele que já fez na cruz, aleluia. Então essa é a glória, aleluia, que tem que estar sobre a nossa vida, de fé em fé, de glória em glória, aleluia. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós somos de outro, de Cristo agora, aleluia. Não estamos mais debaixo de jugo nenhum, de serventia nenhuma, aleluia. Para resumir, a Bíblia diz que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, de tutor, para nos conduzir até Cristo. E agora que a fé veio, não estamos mais debaixo do tutor. O que significa isso? No contexto aqui da lei, está falando que a lei, a fé não havia se manifestado ainda. Enquanto isso, as pessoas vinham sendo guiadas assim: faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, aleluia. Quando a fé veio, aleluia, a Bíblia já nos bota em outra posição. A Bíblia diz, que já o pecado não tem domínio sobre nós, aleluia.
Paulo inclusive vai dizer, tomara que você, quem está entendendo alguma coisa, diga aleluia. Paulo vai dizer uma coisa, aqui em Romanos 7, ele vai dizer assim: em algum tempo eu vivi sem lei, e eu não vivi em pecado, aleluia. Mas vindo a lei, reviveu o pecado, aleluia, e eu morri. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que durante a sua infância, ele vivia sem lei, então ele vivia sem pecado tranquilo. Mas, vindo a lei, que diz não cobiçarás, ele conheceu a concupiscência pela lei, então ele percebeu que pecava. E vindo então a lei, veio também o pecado, e o pecado veio com força, e ele morreu por causa do pecado, porque a lei, ela traz, aleluia, ela aponta o pecado, aleluia, ela não traz solução. A lei é como um diagnóstico que diz: você vai morrer. O médico diz, e agora diz: vai embora, aleluia. Já a justiça de Deus, ela pega a gente, e a Bíblia diz que Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia. A lei, ela não faz nada, ela apenas aponta o nosso fracasso, já a graça de Deus nos torna justo. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia. Então olha a diferença, irmãos. Resumindo tudo, né? Aleluia. Resumindo aqui o livro de Romanos, nós lemos o que no começo? Romanos 8, não é isso? Resumindo tudo isso, Paulo vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia. Por que não há condenação agora para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque Jesus já foi condenado, aleluia. Porque a lei condenou Jesus, aleluia. O crime, ele não pode ser castigado duas vezes. Jesus foi condenado por mim e por você. Quem pode dizer aleluia? O pecado já foi carregado por ele, aleluia. A maldição também, aleluia. Portanto não há maldição sobre a tua vida, aleluia. Não há pecado também, aleluia. Teus pecados já foram perdoados, aleluia. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão recebendo Jesus. Isso porque estão ensinando de forma errada para as pessoas. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a minha caminhada. As pessoas vão para Jesus, né? E de uma forma ou de outra, crendo ou não crendo, elas entendem que passaram a ser cristãos. Aí depois elas passam a ensinar para as pessoas que as pessoas têm que alcançar o perdão. Então Jesus fica para trás e elas vão buscando uma justiça que nunca vai alcançar, aleluia. Porque na lei nunca está bom, aleluia. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que a força do pecado é a lei, ou seja, o diabo trabalha junto com a lei para dizer para você: não está bom. É ou não é? Você faz, podia fazer mais, aleluia. Você não é perfeito, aleluia. Você é pecador, isso é o diabo, ele usa a lei, aleluia. Mas na graça nós lemos aqui que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo, aleluia, não é algo, aleluia, né, que eu vou alcançar Jesus, eu já fui alcançado, aleluia. Não é algo, aleluia, que eu preciso ter o mérito para receber, aleluia. Estar em Cristo significa que um dia Jesus já me alcançou, aleluia. Aí o diabo pode falar assim: você é pecador. Mas isso é ótimo, sabe por quê? Porque ele não veio chamar o justo, ele veio chamar o pecador, aleluia. Então, para resumir aqui, amados aqueles irmãos, esse é o verdadeiro evangelho, aleluia, que faz com que você seja justo, porque Deus é justo, aleluia. E isso não partiu de nós, não é isso que diz Efésios 2? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o que? Dom. Dom significa o que, irmãos? Presente. Não vem das obras que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, aleluia. E dom, irmãos, significa presente, aleluia. Ou seja, em outra parte também fala que muito mais os que recebem o dom, né, da justiça e a graça do Senhor, eles serão perdoados. Dom significa presente. Se você der um presente para alguém que você ama, ou se você receber um presente, você falar para a pessoa: quanto custou, vou te dar o dinheiro de volta, essa pessoa vai ficar ofendida, não é? Aleluia. Então, o presente que o Senhor nos deu, se não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus.
quando diz que o salário do pecado é a morte, mas no verso seguinte diz: mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você recebe esse presente de Cristo e você quer fazer algo para depois que recebeu pagar aquilo que Jesus fez, aleluia, você ofende a Deus. Aleluia. Por isso que diz em Gálatas 5, né? Vós que justificais, se justificais pela lei, da graça tende caído. Aleluia. Então isso é um dom, é um presente, Deus nos deu. Aleluia. Romanos 10, 11 e 29 vai dizer que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Aleluia. Deus deu, Deus não tira, Deus não te toma. Aleluia. Então por isso é que o crente ele está seguro, ele está tranquilo. Aleluia, não teme rumores. Ele não está preocupado em andar de um lado para outro como uma ovelha errante que não tem pastor. Nós temos um pastor, e esse pastor chama-se Jesus Cristo, bom pastor, que disse: e dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las, as ovelhas, da mão do meu Pai. Aleluia. Isso chama-se segurança da salvação da vida eterna. Tenha certeza da sua vida eterna. Quem pode dizer aleluia? Uma vez que você compreende isso, aleluia, se cumpre aquilo que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O evangelho é o evangelho da verdade, ele liberta a pessoa. Aleluia. Então, amados irmãos, fique com esta palavra. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Andar segundo a carne, irmão, é andar querendo se justificar diante dos homens, aleluia, ou até mesmo diante de Deus, né? Claro que aí você fala: é aquela pessoa, fulano, beltrano, ciclano, sei lá, vive de tal maneira, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, aleluia. Cada um, irmão, vai dar conta diante de Deus, né? Aleluia. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Foi um só sacrifício, não vai haver outro sacrifício, né? Pelos nossos pecados já foi feito esse sacrifício. Uma vez que teus pecados, tuas culpas, né, foram expiadas, ou seja, a tua culpa foi tirada, foi perdoada a tua culpa no sacrifício de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes, escuta isso agora, que isso é muito forte. Os sacerdotes, eles, né, matavam os animais, uma vez por ano entravam no Santo dos Santos, aspergia sangue no Santo dos Santos e falava, abençoava o povo, e o povo saía dali abençoado. Aleluia. Hebreus capítulo 5 vai dizer que todo o sumo sacerdote, ele é tomado, né, dentre os homens, nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, ou seja, o sacerdote, ele é a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. E o texto diz que assim Jesus Cristo, né, ele é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Vamos pegar aqui um exemplo, já vou terminar já. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel que Eli, o sacerdote, não agradava a Deus, e pelo sacerdote não agradar a Deus, não fazer a vontade de Deus, todo Israel pereceu. Aleluia. Ou seja, se o sacerdote ele age errado, aleluia, todo o povo perece. Aleluia. Hoje nós temos um sumo sacerdote, né, chamado Jesus Cristo, e o que Deus faz? Deus olha do céu e vê o sumo sacerdote, o sacerdote fazendo errado, todo o povo pereceu. Aleluia. Hoje é a mesma coisa. Deus olha do céu, Pai, e vê o nosso sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e significa que quando o sumo sacerdote agrada a Deus, todo o povo é abençoado. Aleluia. E o nosso sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é aquele que agradou o Pai. Aleluia. E quando um profeta vem, irmão, um profeta, ele é enviado, né, por Deus, ele é representante de Deus diante do povo, ele fala as palavras de Deus. Já o sacerdote, ele representa o homem diante de Deus. Aleluia. O que significa isso? Aleluia. Que Jesus, ele representa a gente diante de Deus. Aleluia. Ele está à direita do Pai intercedendo por cada um. Aleluia. Daí a importância de você ter esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Está debaixo dessa nova aliança. Aleluia. Que é confirmada em melhores promessas. Aí nós voltamos para o versículo inicial.
Portanto, nós concluímos então, é isso que ele está dizendo, concluímos então que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Não há condenação, não por causa do nosso mérito, mas por causa do mérito dele, aleluia. Por causa da sua obra na cruz. Porque cristãos sinceros, irmão, cristãos verdadeiros, que não estão buscando coisas. Porque uma coisa é pessoas que vão na igreja, outra coisa é pessoas que são verdadeiramente filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, o assunto que mais preocupa ele é a salvação, é a vida eterna. Aleluia. Ele não está preocupado com coisas, irmãos. Então, para pessoas que são verdadeiramente filhos de Deus, esse é o assunto mais importante. Quem pode dizer aleluia? Você não está preocupado em ganhar coisas. Aleluia. Porque o falso evangelho está atraindo pessoas para ganhar coisas. Você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, você vai sair dessa situação. A Bíblia diz que Deus cuida dos passarinhos que valem um centavo, muito mais cuidará de ti, que vale mais do que um passarinho. Aleluia. Ele vai dizer, olha para as ervas, olha para os lírios, que coisa linda. Num dia ele está bonito, no outro dia ele queima. E nem Salomão se vestiu assim, né, na sua glória. Ora, se Deus veste os lírios assim, quanto mais vocês, homem de pouca fé. Aleluia. Ele sabe o que você precisa, sabe o que você precisa vestir, beber, comer, dormir, tudo isso. Aleluia! Então não se preocupe com isso, não ande ansioso, é isso que a Bíblia diz. Não fique ansioso porque há de comer, há de beber. O Senhor sabe que você precisa disso, aleluia. Ele sabe, aleluia. Então, amados e queridos irmãos, no quesito salvação da alma, aleluia, não deixe o diabo roubar de você o verdadeiro evangelho, aleluia. Porque pessoas, irmãos, vocês podem reparar, elas estão andando de um lado para o outro, buscando glória, buscando vanglória, buscando um lugar ao sol, mas não está buscando um lugar ao céu. Quem pode dizer aleluia? Vamos estar de pé. Nós estamos, irmão, indo para o céu, para a glória. E para isso quem nos consagrou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que está aqui conosco, aqui, aleluia, não adianta. Você vai ser abençoado, porque o nosso sumo sacerdote é quem abençoa, aleluia. O nosso sumo sacerdote está à direita de Deus, intercedendo por nós, como já falamos aqui esses dias em Hebreus 7:25. Portanto, agora ele pode perfeitamente salvar todos aqueles que se achegam a Deus através dele, vivendo sempre a interceder por eles, aleluia. Então, amados e queridos irmãos, nossa confiança está em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, aleluia. Nós estamos debaixo de uma nova lei, aleluia. Nós não estamos mais debaixo da lei, do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Quando Deus fala para Adão não comer, ele falou e comeu, ele quebrou uma lei, aleluia. Por causa do pecado veio a morte, assim também, todos vão morrer um dia. Existe a lei do pecado e da morte. Ou seja, quem nasceu vai ter que morrer, é uma lei do pecado e da morte. Mas a Bíblia está indo mais longe, está dizendo que a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou desta lei do pecado e da morte. Significa dizer que você nunca vai morrer. Quem pode dizer aleluia? O crente, ao tomar o seu corpo na sepultura, ele vai ver que foi bom morrer, foi lucro. Ele foi para a glória e está com o Senhor para sempre. Aleluia! Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é uma lei maior, uma lei mais poderosa. Não significa dizer que a outra lei acabou, Nós vamos estar orando nesta noite, você possa ter sua fé renovada em nome do Senhor Jesus Cristo e se apegar no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, aleluia. A única coisa que salva é Cristo, não é templos, não são homens, aleluia, não é os seus esforços, mas aquilo que Cristo fez, aleluia. Só para resumir aqui, para terminar, na cruz Jesus foi crucificado ao lado de dois homens, dois malfeitores. E ele pedia e falava: se tu és o Filho de Deus, tira a mim, e tira você também, tira nós desse lugar, dessa situação, aleluia. E o outro dizia: tu não temes a Deus estando nessa condenação, nós merecemos, E ele fala para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. Jesus vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Ali a figura é aqueles dois ladrões, somos nós, aleluia. Um é a carne dizendo: Senhor, me tira da prova, aleluia. A outro é o Espírito dizendo: Senhor, nós merecemos, aleluia.
né? O outro diz: eu quero sair dessa situação para voltar à vida que estava vivendo. E o outro está dizendo: eu quero estar no paraíso com Jesus. Aleluia. E o texto que nós lemos diz, né? Se você viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Como é que se mortifica, irmão, o corpo? Através de Cristo. Quando você crê em Cristo, você está crucificado com Ele. Quando Ele é crucificado, Paulo diz, nós fomos crucificados com Ele. Quando Ele ressuscita, nós estamos ressuscitados com Ele. Ele assentou-se à direita de Deus, e Colossenses diz, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Aleluia. A tua posição, aleluia, pelo Evangelho, ela muda totalmente. Aleluia. Você é um homem do céu, uma mulher do céu. Aleluia. Vamos estar